Meus amigos, sexta-feira, dia 1º de maio, daqui a 2 dias, e o que vai acontecer nesse dia, ninguém no Brasil está te contando direito, e muito menos em Portugal, e talvez até mesmo nos Estados Unidos, tá? Sexta-feira é o prazo final que Trump tem, ou ele encerra a operação militar contra o Irã, ou ele pede autorização do Congresso americano para continuar. E aqui está o que ninguém percebeu ainda. Trump não vai precisar fazer nenhuma coisa nem outra, porque ele encontrou 3 caminhos jurídicos para sair dessa com vitória, sem perder uma única peça e sem ceder ao Irã, sem precisar do Congresso e mantendo o regime de Teherã estrangulado do mesmo jeito. E eu vou te mostrar como, passo a passo e com fonte, gente, com data e com nome próprio. Fica comigo, direto de Israel, direto de onde tudo acontece. Existe uma lei americana, para quem não sabe, de 1973, chamada Resolução de Poderes de Guerra. E ela foi criada logo depois da Guerra do Vietnã. E a ideia era simples: impedir que um presidente americano sozinho jogasse o país num conflito longo sem o Congresso autorizar. E essa lei diz o seguinte: o presidente americano pode sim iniciar uma operação militar sozinho, sem autorização do Congresso, mas só por 60 dias. E depois desse prazo, ou ele pede autorização ao Congresso para continuar, ou ele encerra a operação, ou pode declarar que cumpriu a missão e volta para casa. Então, partindo disso aí para a gente entender. E aqui, talvez você já esteja se perguntando: espera aí, mas e a operação militar no Iraque que durou 8 anos? E a do Afeganistão que durou 20 anos? Como é que essas operações passaram do prazo dos 60 dias e ficaram funcionando por décadas? A pergunta é excelente, eu vi que vocês fizeram isso aí nos comentários, por isso eu estou trazendo justamente a resposta. Ela vai te ajudar a entender ainda melhor a posição do Trump agora. Aqueles dois conflitos tinham autorização do Congresso desde o primeiro dia. A operação no Afeganistão começou com o Congresso americano aprovando uma lei chamada Autorização para Uso de Força Militar. Ela foi aprovada em 14 de setembro de 2001, 3 dias depois do ataque às Torres Gêmeas, e foi aprovada por 98-0 no Senado e 420-1 na Câmara, praticamente uma unanimidade. Isso deu ao presidente, o George Bush, mão livre completa para atacar a Al-Qaeda e o Talibã, lá na época, sem prazo nenhum e sem limite, sem necessidade de voltar mais uma vez ao Congresso para pedir autorização. A invasão do Iraque seguiu exatamente o mesmo modelo. Em outubro de 2002, o Congresso americano aprovou uma segunda autorização para uso de força militar, agora especificamente contra o Iraque do Saddam Hussein. Bush também teve apoio do Congresso desde antes da invasão começar. Por isso, aquelas operações puderam durar tanto tempo sem precisar voltar de 60 em 60 dias e pedir autorização. A diferença aqui para o caso do Trump é gritante. Trump iniciou a operação militar contra o Irã em 28 de fevereiro deste ano, sem buscar autorização prévia do Congresso. Citou apenas a autoridade constitucional do presidente como comandante-chefe. Por isso, o relógio dos 60 dias está rodando contra ele agora, contra o presidente Trump. Para continuar, depois de sexta-feira, essa sexta-feira agora, gente, não está longe, não é agora, dia 1º. Para ele poder continuar, ele teria que pedir autorização que não tem. E aí é que entra a genialidade da estratégia, porque ele encontrou 3 caminhos para contornar exatamente esse problema. Mas antes, deixa aqui as datas claras, vou deixar as datas claras. Trump notificou o Congresso oficialmente em 2 de março que iria começar uma operação contra o Irã. A operação iniciou em 28 de fevereiro, são exatamente 60 dias até o vencimento. E o vencimento é sexta-feira que vem. E aqui é onde a coisa fica interessante. A grande mídia ao redor do mundo estão mostrando esse prazo como se Trump estivesse encurralado, como se a lei fosse uma camisa de força contra Trump, como se ele só tivesse 2 opções ruins: pedir autorização ao Congresso no momento em que parte do próprio Partido Republicano já avisou que vai votar com os democratas para encerrar a guerra. Senadores republicanos influentes já avisaram publicamente que não vão votar para estender a operação além dos 60 dias. E os democratas já anunciaram que vão entrar com ação na justiça americana caso Trump ignore o prazo. Ou seja,
Pelo caminho do Congresso, Trump já perdeu. A outra opção que a mídia está mostrando é encerrar a operação militar e ter que aliviar a pressão sobre o Irã, ou seja, levantar o bloqueio, liberar petróleo iraniano de novo no mercado global e permitir que o regime respire. Pelo caminho do recuo, Trump também perde. Por isso, a mídia está concluindo em todas as manchetes da semana que Trump está num beco sem saída. E você já deve ter visto aí vários analistas falando exatamente isso, que Trump está num beco sem saída. Mas existe aqui um terceiro caminho que ninguém está olhando ou ninguém quer falar, né? Ninguém quer que você saiba disso. E é nesse terceiro caminho que está a genialidade da estratégia de Trump, a estratégia americana. Vamos por partes. A primeira coisa que precisa ficar clara: existem duas operações americanas separadas contra o Irã neste exato momento. E só uma delas tem prazo de 60 dias. A operação militar, que se chama oficialmente Fúria Épica. Essa sim está sob a lei de poderes de guerra. Essa é a operação que tem que ser encerrada de qualquer forma na sexta-feira ou pedir autorização ao Congresso. Mas tem outra operação rodando em paralelo que se chama Fúria Econômica. Essa é conduzida pelo Tesouro Americano com sanções de congelamento de ativos, pressão sobre bancos do mundo inteiro. E aqui, isso aí muda tudo, gente, muda tudo. A Operação Fúria Econômica não tem prazo nenhum, não está sob a lei dos 60 dias, não precisa de autorização do Congresso, continua o quanto Trump quiser. São coisas diferentes sob leis diferentes. A operação militar tem prazo, a operação econômica não tem. Em outras palavras, Trump pode declarar vitória na sexta-feira, como já está circulando aí rumores, né, que ele vai declarar vitória, encerrar oficialmente a Operação Militar Fúria Épica e, ao mesmo tempo, manter a Operação Fúria Econômica intacta, manter as sanções, manter a pressão financeira sobre os bancos do mundo inteiro, manter o estrangulamento da rede secreta de bancos do regime iraniano. Cerco econômico vai seguir intacto, só que agora sem o desgaste político de uma operação militar ativa. Essa é a saída. Vitória sem desgaste, cerco sem batalha, mas tem mais uma coisa aí. A segunda jogada é a que poucos estão notando e é a mais inteligente de todas. A lei dos 60 dias, para a gente voltar aí para a Fúria Épica, a lei dos 60 dias só exigem que cessem as hostilidades. E aqui está o detalhe jurídico que muda tudo. A palavra hostilidade na lei americana tem definição específica. Hostilidade é combate ativo, é bombardeio, são caças, operações, operação aérea ofensiva, tropa em troca de tiros. Mas presta atenção, bloqueio naval, rebatizado como execução de sanções, não conta como hostilidade. Presença militar não conta como hostilidade. Captura de embarcação iraniana enquadrada como aplicação da lei não conta como hostilidade. E essa não é teoria minha, não fui eu que criei, é a lei. E como sucessivas administrações americanas, de Obama a Trump, têm interpretado a lei nos últimos 15 anos. É exatamente isso que assim eles enxergam essa lei. Toda vez que a Casa Branca quis manter a operação militar continuada sem ter problema com o Congresso, foi exatamente isso que fez. Renomeou a operação, reenquadrou o nome jurídico e continuou tudo igual. Críticos no Congresso discordam dessa interpretação, mas como o tribunal americano nunca julgou definitivamente o que a palavra hostilidade significa, na prática, vale a leitura da Casa Branca. Em outras palavras, Trump pode declarar vitória na sexta-feira, ou antes, até mesmo antes, encerrar a operação militar Fúria Épica e manter o bloqueio naval do Estreito de Hormuz exatamente do jeito que está hoje, por tempo indeterminado. Só que agora, rebatizado como execução de sanções, pode manter porta-aviões e tropas na região como presença dissuasória e a Marinha Americana continua bloqueando o petróleo iraniano de sair para o mundo. Só que agora, oficialmente fora da definição jurídica de guerra. O Irã continua estrangulado, sem um único navio iraniano cruzando o oceano, sem um único barril de petróleo saindo ali pelo Estreito de Hormuz e sem um único dólar entrando na conta do regime. Só que agora sem prazo de 60 dias e sem precisar pedir autorização ao Congresso.
Trump não está encurralado, como vários analistas no mundo, inclusive no Brasil, falando que ele estaria encurralado. Trump está em posição de força. E tem uma terceira camada. A camada que o regime de Teherã precisa pensar muito antes de fazer qualquer movimento errado. A própria lei de poderes de guerra, que está limitando Trump aos 60 dias agora, tem uma porta de saída. Se as forças americanas forem atacadas, o relógio dos 60 dias acaba, gente, se reseta. Trump pode retaliar imediatamente com cobertura jurídica completa. O artigo 2 da Constituição americana dá ao presidente, como comandante-chefe, autoridade direta para defender tropas americanas em qualquer lugar do mundo, sem precisar pedir nada ao Congresso. O caso histórico e o mais conhecido é de 1983, só para você entender o tamanho do precedente. Outubro de 1983, Beirute, no Líbano. Uma força internacional de paz comandada pelos Estados Unidos estava no Líbano em meio à guerra civil libanesa e, num atentado coordenado, um caminhão-bomba foi detonado no quartel dos fuzileiros americanos. 241 fuzileiros americanos perderam a vida naquela manhã. A inteligência americana documentou depois que o atentado tinha sido ordenado pelo regime iraniano através do Hezbollah, que estava nascendo exatamente naquele momento. O presidente Ronald Reagan respondeu na hora, sem pedir autorização ao Congresso, sem aguardar votação, sem se preocupar com um prazo de 60 dias. Citou o artigo 2 da Constituição e o Congresso aprovou depois em retroativo. Esse é o precedente jurídico que toda a administração americana usa desde então. Quando há ataque à tropa americana, o presidente tem cobertura jurídica para responder, e a história mostra que essa resposta é pesada. E aqui está o cálculo pesado que o regime de Teherã precisa fazer agora. Se o Irã ficar quieto, ele perde por implosão econômica, porque o bloqueio continua. O regime continua sangrando. Inflação de 67% ao ano. Petróleo sem para onde ir. Bancos paralelos sancionados. Câmara de Comércio do próprio Irã admitindo prejuízo de 80 milhões de dólares por dia só pelo fato de terem desligado a internet. O regime entra em colapso financeiro nas próximas semanas e Trump continua vencendo sem disparar um único tiro. Nada, sem nada, gente. Somente com um bloqueio. Mas se o Irã cometeu o erro e atacar as tropas americanas, tentando bagunçar o jogo de Trump, o regime libera Trump da limitação dos 60 dias. Acende o sinal verde para retaliação militar com força total e legitimidade renovada. É isso que vai acontecer. Em qualquer cenário, Trump ganha. Trump tem 3 caminhos jurídicos seguros para atravessar a sexta-feira, e em cada um deles o Irã sai perdendo. O caminho 1, vitória limpa. Trump declara vitória em comunicado oficial, anuncia que cumpriu a missão, programa nuclear iraniano desmantelado, líder supremo iraniano retirado do tabuleiro, defesa aérea iraniana neutralizada, marinha iraniana fora de operação, encerra oficialmente a operação militar Fúria Épica. Isso provavelmente é o que vai acontecer. E ao mesmo tempo mantém a operação Fúria Econômica intacta, sem prazo nenhum. Nesse caminho, ele domina o ciclo de notícias americano por dia, gente. Manchete em todos os jornais, cumpre o prazo legal e o regime iraniano continua sendo estrangulado pelas sanções. O caminho 2, bloqueio reformulado. Trump encerra a operação militar oficial e, ao mesmo tempo, mantém o bloqueio naval rebatizado como execução de sanções. A Marinha continua impedindo o petróleo iraniano de sair para o mundo. Os porta-aviões continuam no Golfo Pérsico, lembra que são 3 e talvez até mesmo 4. As tropas continuam em alerta, mas oficialmente já não é guerra, é aplicação da lei. Esse é o caminho mais técnico, o mais sofisticado e o que dá menos visibilidade política, mas é o que mantém todo o aperto sobre o Irã sem nenhuma restrição da lei dos 60 dias. Caminho 3, vitória reativada. Esse caminho depende do Irã se mover. Se o Irã atacar tropas americanas ou um aliado dos Estados Unidos na região, o relógio dos 60 dias se reseta. Trump tem cobertura constitucional completa para responder, sem amarras legais, sem prazo. Em qualquer dos 3 cenários, Trump ganha, gente, ganha. E o regime perde. Simples assim.
Ou perde por implosão econômica nas próximas semanas, ou perde estrangulado pelo cerco que continua oficialmente fora de combate, ou perde por reação militar mal calculada que reseta o relógio contra o próprio regime. Essa é a posição, gente, mais confortável que um presidente americano teve em décadas no Oriente Médio. Trump não está cumprindo o prazo, Trump está controlando o relógio. Para encerrar, gente, os dias vão dizer, mas eu te digo o que eu estou enxergando exatamente agora. A grande mídia, até a parte da mídia americana, está te contando que Trump está encurralado pelo prazo da lei de poderes de guerra, que ele vai ter que recuar, que ele perdeu o controle. Você acabou de ver o que é exatamente o oposto, gente. Exatamente o oposto do que eles estão dizendo. São fatos, tá? Não existe como dizer que é diferente, porque isso é fato. Trump tem 3 caminhos seguros. Israel cumpriu também o seu papel ao lado dos Estados Unidos contra o programa nuclear iraniano e o regime e o eixo regional comandado por Teherã há 4 décadas está rachando em tempo real, sem que Trump precise disparar um único tiro a mais para que isso aconteça. E eu estou aqui acompanhando cada movimento, cada declaração, cada decisão. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha e manda lá no grupo de todo mundo, para todo mundo conhecer esse novo canal também, gente. Um abraço a todos os amigos de Israel e até o próximo vídeo.